Ok? Estamos começando o segundo dia da nossa maratona da negociação. Olá, Nathalie, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Karen, seja bem-vinda. Estamos começando, o pessoal está entrando na sala. Ok, vamos lá. Geliane. Ok, sejam bem-vindos, nós temos 6 pessoas já. Vamos aguardar mais uns 30 segundos. Seja bem-vindo, Mailton. Sejam todos bem-vindos. Sione, seja bem-vindo. Prazer enorme poder ter você com a gente. Vamos lá. Ok. Já temos aí 18 segundos. Vamos aguardar pelo menos uns 40 segundos. A hora que tiver um grupo na sala, menos de um minuto a gente já começa. E o resto do pessoal vai entrando ao longo do caminho. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Olá, Hilda. Ok, vamos lá. Nós estamos com uma maratona da negociação. Ela começou ontem, ela vai até a segunda-feira, todos os dias às 13h40, hora de Brasília. São agora 13 horas, 40 minutos e 40 segundos. Nós estamos começando, ok? Nós vamos entrar agora num processo que é muito importante dentro da questão da negociação, tá? Ok, seja bem-vindo. Pouco tempo fazer correria, não tem problema, professor. Prazer enorme ter o senhor com a gente. Se você tiver papel e caneta nas mãos, anote isto, tá? Anote assim: território sagrado. Isto é a coisa mais importante no processo de negociação. Anote isto: território sagrado. E anote assim: em negócios tudo é negociável. Anote isto: em negócios tudo é negociável, menos o caráter. Em negócios tudo é negociável, menos o caráter. Ok? Ou seja, o que nós podemos negociar? Preço, prazo, forma, entrega, bonificação, premiação. Tem um monte de coisa que nós podemos negociar. Só tem uma coisa que simplesmente nós nunca vamos colocar na mesa para negociar. O que? O caráter. Certo? E olha só, provavelmente você já deve ter negociado com uma pessoa desonesta. Provavelmente você já deve ter negociado com um vendedor mentiroso. Não sei se alguém já passou por isso, certo? E a primeira coisa que ele coloca na mesa para negociar é o quê? O caráter. Ele mente, ele aumenta, ele fala coisas que não é, ele promete mundos e fundos, ok? Ou seja, nós podemos negociar qualquer coisa naquela mesa. Só tem uma coisa que simplesmente não tem como ser o quê? Negociável. O quê? O caráter. Ou seja, isso é território sagrado. Isso simplesmente não entra na negociação. Então, a coisa mais importante do processo de negociação não é o outro, não é o produto, é o seu caráter. Seja conhecido como um grande negociador, seja conhecido até mesmo, se for o caso, como um negociador o quê? Duro, mas nunca seja conhecido por alguém que fala uma coisa e faz outra. Ou seja, território sagrado, o caráter não é negociável. Em negócios nós podemos negociar tudo, menos o caráter. E aí, por que falar sobre isso? Para quem estiver fazendo anotações, anote assim: Arapuca do Amador. Arapuca do Amador. Gente, Arapuca é uma estrutura hoje totalmente antiecológica, totalmente fora de moda e tudo mais. No passado tinha uma arapuca. O que era uma arapuca? Era uma gaiola que as pessoas faziam, certo? Botava um pauzinho, botava a comida lá, o passarinho entrava, puxava para prender o passarinho, certo? Então hoje isso é totalmente fora de contexto hoje, tá? O que é uma arapuca do amador? O amador é o seguinte: o amador, ele tem uma característica muito forte de falar o quê? Demais, tá? E os nossos avós, eles falavam assim: quem fala demais dá bom dia a cavalo. E ele fica falando, vamos lá, certo? Conexão voltou? Gente,
Não sei para vocês, deu aqui uma baixa conexão, tá? Ele monta arapuca. Quer ver um negócio, uma arapuca típica de amador? Eu estou negociando lá com o João, ok? E vou usar uma técnica que o pessoal chama de escassez, para tentar criar uma certa pressão para o João decidir o quê? Rápido. E eu chego para o João, como um amador, e falo: João, inclusive é a minha última unidade no estoque. Bom, o João fala: puxa, Ali, que pena, cara, eu precisava de 4 unidades. Pronto. O que eu fiz? Eu montei o quê? Uma arapuca. Não, João, eu dou um jeito. Eu não entendi, Ali. Você falou que só tinha uma unidade. Como é que você vai dar um jeito dos 4? Ali, você estava mentindo para mim? Você é um mentiroso? Você é desonesto? Você é um mau caráter? Eita, ou seja, montei a arapuca e adivinha quem foi a praga que ficou preso? O amador. Por quê? Porque o amador adora falar. E ele, gente, anote isso, tá? Quem fala sem pensar acaba falando o que pensa. Anote isso. Quem fala sem pensar acaba falando o que pensa. Qual é a ideia? A ideia é simples. João, eu preciso dar uma olhada porque eu tenho poucas unidades no estoque. Eu tenho que ver se eu ainda tenho. Deixa eu dar uma olhada. Eu tenho poucas unidades no estoque. Eu tenho que ver se ainda tenho. Ali, se você tiver, eu preciso de 4 unidades. Não tem arapuca. João, eu só tenho uma unidade. Pronto, você preparou o ambiente para você ficar preso dentro dele. Ok? Ali, mas eu tenho 50 unidades no estoque. Eu não preciso falar: João, não se preocupe não, João. Se comprar hoje, amanhã, semana que vem, daqui 10 anos, eu estou cheio no estoque encalhado, ainda mais agora. Não vou falar sobre isso. João, eu tenho que ver se eu ainda tenho, sem problemas. Ali, quanto que você precisa, João? 4? Eu tenho 500, não vou falar que tenho 500. Quanto você precisa, João? 4? 4? Eu consigo as 4. Ou seja, não tem arapuca. Ou seja, de maneira inteligente, o negociador fala menos e pergunta mais. Vamos aqui, gente, olha só que legal, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo é um exemplo que não é um exemplo legal, mas é um exemplo que fixa rapidamente o que é uma negociação. Imagine que uma negociação é você e uma outra pessoa do outro lado. Pega a ideia, é só figurativo, tá? Cada um tem uma arma na mão, mas essa arma não tem munição, não tem bala, ok? E de repente você fala uma bobagem. Quando você fala uma bobagem, você jogou a munição o quê? Em cima da mesa. O outro dá uma risada, olha para você, pega a munição que se jogou em cima da mesa, abre o revólver, abre o tambor, coloca a bala, fecha o tambor, mexe, coloca certinho na posição, olha para você e o quê? Pá! Ali o cara me fuzilou. Por que o cara te fuzilou? Porque você jogou munição em cima da mesa o tempo todo. Ô praga que fala! Quanto mais você fala, mais munição você entrega o quê? Para o outro, o quê? Atirar em você. E o outro só vai o quê? Pá, pá, pá. Por quê? Porque fala demais. Bons negociadores falam pouco e perguntam muito. Se você falou mais do que o outro aprendeu um monte de coisa sobre você. E você simplesmente não sabe nada sobre ele, não sabe o que ele quer, o que ele está buscando, muito menos como fazer uma negociação consultiva, uma venda consultiva que eu não faço a menor ideia. Quem é o outro? Eu não pergunto. Ou seja, bons negociadores falam estritamente o necessário. Tem que falar. Ali, vou chegar na mesa e não vou falar nada? Claro que tem que falar. Você fala um pouco e pergunta. Você fala um pouco e pergunta. Por quê? Anote isso, tá, gente? A pergunta vai capturar a mente do outro. A pergunta vai trazer o outro emocionalmente para a mesa. Explica isso, olha. Vamos lá. Então imagine que eu estou com o mesmo João, sentado com ele, numa negociação. Olha só que interessante, tá? E eu estou falando. Imagine que eu sou um amador plus, que fala que nem uma matraca, ok? Eu estou falando, o João está me ouvindo e o João já se decidiu. Provavelmente isso já aconteceu com você como cliente, certo? O João decidiu, não vou comprar. E eu estou falando, o João fechou a linha de pensamento dele, a cabeça dele, e ele já fala, ele mentalmente para ele, não vou comprar. Não importa o que o Ali fale, eu não vou comprar. Para falar bem a verdade, ele está olhando para mim e pensando: caramba, a hora que o Ali parar de falar, eu vou falar que eu vou pensar, eu tenho que passar não sei aonde, eu tenho que ver não sei o que. Ou seja, o João já está pensando em outra coisa
que não tem nada a ver com a nossa negociação. E eu estou falando. Sai o Ali amador, traz um Ali profissional. O profissional, a primeira coisa que ele faz, ele para o quê? De falar. Eu olho para o João e falo assim: João, o que você acha a respeito disto? Quando eu faço uma pergunta para o João não pode pensar lá fora e ao mesmo tempo me responder o quê? Aqui dentro. O João tem que parar de pensar lá fora, ou pior, ou melhor, o João tem que parar de pensar: não vou comprar, não importa o que o Ali fale, não vou comprar. Ou seja, eu quebrei a linha de pensamento dele de não vou comprar, para que ele possa o quê? Me responder. Ou seja, quebrou-se a linha. Só que o João não é bobo. O que o João fala para ele mesmo? Eu respondo o Ali, emocionalmente dou um passo para trás e novamente digo o quê? Eu não vou comprar. Mas o João, assim que ele me responde a primeira pergunta, eu trago para ele o quê? Uma segunda pergunta, forçando o João a continuar pensando naquilo que nós estamos o quê? Trabalhando. E eu forçando o João, trazendo a mente, o cérebro do João para pensar a respeito, vai chegar um momento que o João fala: caramba, sabe que esse negócio é bom? Mas quem chegou à conclusão que o negócio é bom? Fui eu que falei: João, é o melhor negócio que você tem. Fala: para, Ali, todo vendedor vai falar que o dele é o melhor negócio. Não, foi o João que chegou à conclusão, porque eu forcei o João que ia pensar. E como é que o João pensa? Através do quê? De perguntas. Profissionais falam pouco e perguntam muito. Se você fala mais do que o teu cliente, entenda, naquela mesa tem um profissional e não é você. Gente, Ali, o que é essa questão da pergunta? Que nome que nós vamos dar para isso? Anote isto: persuasão. Anote assim: persuasão é a arte de fazer perguntas. Persuasão é a arte de fazer perguntas. Um bom profissional, ele explica o produto dele, o serviço dele, através do quê? De perguntas. Porque à medida que você vai perguntando e explicando, você mantém o outro vivo, o outro desperto durante a tua apresentação. Enquanto você fala, e o pior de tudo, tá? Dependendo do tom de voz, vira até uma cantiga de niná. E a pessoa vai o quê? Vai adormecendo, e você está falando, e do outro lado, a pessoa está meio viva, meio morta. A pergunta é: durante o teu processo, olá Mário, seja muito bem-vindo, que bom te ver por aqui. Tá? Durante o processo, certo? Quem perguntou mais? Quem perguntou mais, sabe mais. Eu quero contar um fato que eu contei a semana passada numa live. Eu estava dando um treinamento em Goiânia. Durante o dia eu estava livre, saí, fui numa concessionária de veículos, de uma marca, realmente uma marca interessante, tá? E tinha um novo lançamento de uma caminhonete. Gente, era uma caminhonete top de linha, extraordinária, na época foi um fenômeno, ok? Certo? E eu cheguei lá, a garota me atendeu muito bem, certo? Uma garota muito bonita, certo? E ela me perguntou: qual é o seu nome? Eu falei: meu nome é Ali. Ela falou: não, seu Ari. Não é Ali. Não, seu Ari. Ah, tá bom, chama de Ari, vai, certo? E ela foi, e essa caminhonete, isso, gente, ela começou a falar, e ela foi falando. Ela ficou meia hora falando sem parar da caminhonete. Eu acredito que ela era perdidamente apaixonada pelaquela caminhonete. Depois que ela falou tudo, ela sentou na mesa e falou assim: olha, o senhor me dá 30% de entrada, a diferença eu parcelo para o senhor em 60 parcelas com a taxa de tanto. Me entregou um papelzinho assim, um carro na época de 279 mil reais, entregou um papel assim: se o senhor for comprar, por favor me procure. Eu peguei o papel e fui embora. Ou seja, o que é que ela sabia de mim? O meu nome, que é um nome errado, que eu falei Ali 2 vezes, ela me chamou de Ari. Ela não pegou meu telefone, não pegou nada. Ou seja, eu sabia tudo sobre a caminhonete e ela não sabia nada sobre o Ali. Ou seja, se ela dependesse daquela venda pela vida dela, se o gerente dela chegasse para ela e falasse assim: a tua vida depende dessa venda, quem é esse cara? Qual é o telefone dele? Sabe o que ela ia falar? Morri. Por quê? Porque ela ficou falando. Gente, alguém já ligou em algum lugar para fazer uma pesquisa de preço e você ligou: olha, quanto é que custa o produto tal? A pessoa: o produto tal custa tanto. Ah, ok, obrigado. Se for o caso, me ligue de volta, meu nome é fulano. Ele não pegou teu telefone, não pegou teu celular, não pegou teu nome, ele não perguntou o que você quer, o que você está buscando, se você tem mais alguma coisa, nada. Simplesmente algumas pessoas trabalham como informantes.
Imagine alguém que é só um informante numa mesa de negociação. Essa pessoa simplesmente, já existe uma pandemia lá fora, já existe uma crise contratada lá fora. Só que esta pessoa vai ser aquela que vai ser o protagonista principal dos indicadores da crise. Tantos milhões de falência, tantos milhões de desempregados. Por quê? Porque não está preparado. Bons negociadores falam pouco e perguntam muito. Gente, eu estou aberto agora, certo, a perguntas do que eu falei. Eu comecei lentamente a falar de persuasão. Persuasão é a arte de fazer perguntas. Persuasão não é só isso. Nós temos livros e livros e livros explicando toda uma estratégia de persuasão, certo? Eu estou aberto a perguntas sobre negociação, sobre território sagrado, sobre a Arapuca e sobre o que? A arte de fazer perguntas. Vamos lá? Tem alguém que tem alguma pergunta aqui para nós? Sejam bem-vindos. Olá, pessoal, tem alguma pergunta? Para ver se eu não passei batido aqui. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, Marielle falou, pode fazer. Tá, gestão aqui, né? A gestão, a Imperatriz deve ser o Lincoln de ontem, né? Observando constantemente no PDV, no ponto de venda, os vendedores que não conseguem vender os produtos correlatos ao produto principal. Ok, tá? Lincoln, a palavra de ordem é mix, ok? A palavra de ordem é mix, tá? O que acontece? Por que isso acontece? Por que os vendedores não vendem aquilo que é correlato ao produto principal? Porque na maioria das vezes, tá, Lincoln, o que acontece? O produto principal não é o vendedor que vende, é o cliente que compra. O cliente entra no ponto de venda e fala assim, você tem um produto tal? Tem. Quanto custa? Tanto. Dá desconto? Dou. Vou levar. Ou seja, ele não fez trabalho nenhum. O cliente veio decidido o quê? A comprar. Quando ele tem que trabalhar o mix, aí é ele que vai precisar o quê? A vender. E aí ele tem uma enorme dificuldade de vender. Porque ele sabe muito bem, Lincoln, atender o cliente que quer comprar. Mas ele não sabe como lidar com o cliente que não quer comprar, como lidar com o cliente que não pediu o produto. Ele acha que ele está sendo muito invasivo. Gente, na área comercial, se sentir invasivo, claro que eu não posso ser um cara grosseiro, claro que eu não posso ser um cara chato, mas eu estou sentado lá com o João e falo assim, João, a respeito desse produto, você já verificou que tendo esse produto, vamos precisar disso, você já tem isso? Você já fez alguma cotação? Como é que está isso? Opa, tem que levar isso, olha, é o seguinte, é muito importante, João, ao comprar esse produto, analisar que esse produto ele precisa ou seja, e eu começo agora a fazer a venda. Tem o produto que o João veio comprar e vai ter os produtos que o Ali vai o quê? Vender. Ali, por que as pessoas têm essa dificuldade? Porque o produto principal não é ele que vende, é o cliente que compra. Vamos lá. Keiliane, responda-me, como eu posso persuadir um cliente que entrou na loja e não deu tempo nem de eu dar bom dia e saiu? Ok, Keiliane, isso acontece muito, certo? A pessoa entrou, olhou, ela provavelmente, Keiliane, em situações como essa, isso não é regra, mas é uma tendência, ele procurou visualmente algo que ele buscava, não enxergou, não perguntou e saiu. Por isso que é importante, certo? Esse ponto de contato inicial quando a pessoa entra. A hora que a pessoa entrou, certo? E não é só, isso é importante, tá, gente? O mais importante do ponto de contato não é a saudação. Anote isso, contato visual. Seres humanos só se sentem vistos se elas forem olhadas nos olhos. Você só percebe se alguém te viu, se alguém te olhou nos olhos. Eu dou um bom contato visual, trago um bom sorriso e faço a saudação. Seja bem-vinda, meu nome é Ali, o que eu posso, e aí, gente, no que eu posso daqui para frente é um desafio, tá? Nós estamos falando de negociação, não vou entrar em atendimento, tá? Se eu trabalho com público classe C e D, no que eu posso te ajudar. Pessoas de perfil C, D e E, não tem problema você falar o que eu posso te ajudar. Se eu trabalho com público A linha, no que eu posso te ajudar, essas pessoas não gostam de ser ajudadas. Certo? Seja muito bem-vindo, meu nome é Ali, certo? Aí você vai colocar o que? Dependendo do padrão do perfil do teu cliente. Seja muito bem-vinda, certo? E aí você já dá um atendimento. Não precisa do que eu posso te ajudar, cuidado no que eu posso ser útil, depende muito do perfil médio do teu cliente, tá? Mas Keiliane, né? Keiliane, esse cliente ele precisa ter essa abordagem inicial. Se ele não foi abordado, ele entra, olha, não viu, saiu, perdi, tá? Mas Maria Neuci,
Na hora de apresentar o produto, eu apresento primeiro o mais caro? Veja só, tá, Maria? Não o mais caro, tá? Na hora de apresentar o produto, você tem que fazer o que nós chamamos de venda consultiva. O que é uma venda consultiva? Então, Maria, você é minha cliente, eu sento contigo. Maria, meu nome é Ali, como é que seu nome, Maria? Você já conheceu? É legal isso, tá, gente? Interessante perguntar para o nosso cliente como é que ele sabe da gente. Então, imagine, Maria, que você é a primeira vez que você entrou na minha loja, na minha empresa. Vamos dizer que o mercado já esteja aberto, que a pandemia já tenha ido embora, tá? Aí eu estou conversando, seu nome e tal, puxa, eu tenho interesse no produto tal, vamos dar uma olhada aqui e tal, como é que é isso tal, eu fazendo algumas perguntas. E eu pergunto no começo, tá, Maria? Maria, de curiosidade, como é que você ficou sabendo da nossa empresa? Não, Ali, uma amiga minha me falou muito bem de vocês. Eita, olha que legal. A Maria veio porque a amiga dela falou muito bem. Essa venda já está o quê? Quente. E aí eu vou perguntar, Maria, você já conhece o nosso produto? Você já usa? Eu preciso, Maria, entender o meu cliente, tá? Você está buscando esse produto para quê? E eu vou fazendo essa pergunta para a famosa venda consultiva. E aí eu vou posicionar a Maria. Às vezes eu tenho produtos de 1.200, de 800, de 400 e de 350, e todos eles em qualidades diferentes atende a Maria, mas eu preciso para entender qual desses produtos atende melhor a Maria. E eu percebi, Maria, que o de R$800 atende a tua necessidade. Mas talvez fazendo perguntas eu percebo que a Maria gosta de produtos diferenciados, que a Maria gosta de produtos que tem marca, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou oferecer o produto de 1.200, mas eu sei que o de 800 também atende. Mas veja só, eu vou dar as opções e vou deixar a Maria, por exemplo, você entra numa loja de sapato, tem um sapato de 99 e tem um sapato de 550, certo? Ali, o de 99 é mais barato, mas não sei se o cliente quer comprar o mais barato. O que eu vou fazer, Maria? Eu vou fazendo perguntas e levantando o quê? O teu perfil de cliente. Dentro do teu perfil, talvez eu tenha 3 produtos que atendam. Aí eu começo, não pelo mais caro, tá, Maria? Esse nome não existe, tá? O maior valor agregado, aquele que nós vamos entregar mais para o cliente em relação ao que ele está comprando. Aí eu verifiquei, Maria, que esse aqui está acima da condição dele. Eu tenho o segundo produto. E em último caso, eu tenho o terceiro produto. Talvez o João, na mesma loja, eu já comece por esse, ainda tem um outro produto mais barato, porque o João tem um outro perfil. E detalhe, análise de perfil não tem a ver como é que a pessoa está vestida. Cuidado com isso, tá, gente? Por exemplo, eu moro na cidade de Cuiabá, é muito comum o cara entrar de chinelo de dedo numa concessionária de carro de luxo e pagar o carro à vista, certo? De chinelo de dedo, certo? Então, o cara não tem dinheiro para comprar. Você é doido, esse mundo não existe mais. Detalhe, isso é preconceito. Ok? Eu não vou analisar se ela tem potencial ou não, como é que ela está vestida, coisa parecida. Eu vou começando a fazer perguntas, Maria, e através das perguntas eu vou levantando o quê? Um perfil. E dentro do perfil, aí nós vamos escolher o produto de maior valor agregado, de médio ou aquele produto, certo? Que tem um valor agregado mais baixo. Ou seja, eu não vou perder essa venda só porque eu quero esta. Não deu esta, eu vou atrás dessa, A ideia principal é atender a necessidade do cliente. Vamos em frente, tá, gente? Tá? Karen, como podemos vender um imóvel se o cliente está com medo da pandemia? Legal, Karen, tá? Eu diria o seguinte, tá, Karen? Não sou corretor de imóveis, tá? Mas o medo da pandemia está todo mundo, tá? Uns mais, outros menos. Enquanto está muito longe, tá? A hora que a pandemia chega perto, a pessoa já começa a olhar para isso. A hora que as pessoas começam a perceber nas redes sociais que parentes próximos, amigos próximos, né, começaram a perder entes queridos, isso começa a criar um certo contexto. Mas vamos lá, tá? O que a pessoa está procurando agora, Karen, é as chamadas compras de oportunidade. Então imagine que eu estou vendendo um imóvel. Eu falo assim, Karen, quais são as 2 coisas mais importantes na hora de comprar um imóvel depois de localização, certo? São 2 coisas, preço e taxa, preço e juro, certo? Porque o preço do imóvel com o juro vai fazer a média da parcela. E nós não estamos falando de algo que você vai pagar em 3 vezes, em 6 vezes. Nós estamos falando em 15, 20, 30, 35 anos. Então, o preço do imóvel e o juro, outra coisa, hoje está mais importante o juro que propriamente o quê? O preço. Então, o que um cliente busca hoje, Karen? Um preço bom, que nós temos uma taxa de juro o quê? Acessível. E posso falar, Karen, talvez você esteja no melhor momento que alguém possa o quê?
comprar um imóvel, que nós temos imóveis no preço, detalhe, nunca fale liquidação, preço de oportunidade, devido ao atual momento econômico, e nós temos hoje provavelmente não, nós temos hoje a menor taxa de juro da história da economia brasileira. Ou seja, Karen, não tem momento melhor para se comprar um imóvel do que agora. Por quê? A hora que passar a pandemia, inevitavelmente pessoas voltam a comprar, inevitavelmente a oferta e procura, o preço sobe, a economia começa a aquecer, o Banco Central baixou o juro porque a economia está desaquecida, inevitavelmente ele vai o quê? Subir o juro. Karen, que bom que você apareceu agora. Não existe, eu diria que o melhor momento para comprar um imóvel era hoje de manhã. O segundo melhor momento é agora à tarde. Ou seja, eu uso a pandemia, Karen, como uma ferramenta para ajudar o cliente a decidir agora. Legal? Vamos em frente? Diogo, essa é a diferença de vender e tirar pedido. Isso, Diogo, aquela questão, né, do cliente que veio comprar e do produto que eu vou o quê? Vender. Vamos em frente? Qual o melhor método de persuasão na atual situação? RDO Santos, né? Eu não sei qual é o nome, tá? Santos, é o seguinte, tá? A melhor maneira seria o seguinte: em alguns casos o cliente não está vindo, em alguns casos nós não temos nem como ir no cliente. Então agora nós estamos trabalhando através do quê? De redes sociais. Então eu tenho que ter uma abordagem na rede social de maneira profissional. Eu tenho que ter uma abordagem no telefone de maneira profissional. Ou seja, se a rede social e o telefone já eram ferramentas de vendas, mais do que nunca agora, Santos, ela se tornou o quê? Antes era uma ferramenta que ajudava as vendas, hoje é uma ferramenta que simplesmente é determinante do processo de vendas. Eu estou vendendo um curso para a semana que vem de negociação, vai ser pela online, certo? Um curso fechado, vai ser dentro do Zoom. Nós vamos ter toda uma ferramenta, para falar a verdade, o curso é só um começo, é um projeto, e todas as vendas a gente está vendendo no Brasil inteiro, estão ocorrendo através do que? Celular e WhatsApp. Ou seja, qual que é o melhor método de persuasão? O que você faz? Se você, Santos, coloca tudo no WhatsApp de uma vez só, o cliente não precisa mais falar com você. Você coloca algumas coisas e pergunta: Santos, disso que eu te mostrei, o que te chamou mais uma atenção? Por exemplo, se você tem um vídeo, Santos, olha que legal, você manda um texto, manda algo e fala assim: Santos, você teria aí uns 2 minutos para ver um vídeo que explica um pouco melhor isso que eu estou explicando? Certo? Você fala assim, quando você fala assim, você está me dizendo: eu tenho um nível de interesse um pouco maior. Eu mando o vídeo e logo depois eu entro em contato do vídeo. Santos, o que te chamou mais atenção, Ali? Eu gostei disso. Ou seja, nós vamos conversando através do quê? Do mundo digital. Essa é a melhor forma, porque continua sendo persuasão. Você lembra? Eu vou fazendo pergunta: você tem tempo? Você fala assim. E aí, à medida que eu vou falando e você vai me respondendo, nós vamos caminhando dentro do processo de vendas. Vamos em frente? Mateus, em uma negociação, quais são as perguntas que você, Ali, sempre faz? Mateus, depende do momento, tá? Sempre no começo, Mateus, eu faço perguntas que não tem nada a ver, nós falamos isso ontem, que não tem nada a ver porque eu e o Mateus estamos ali. Eu pergunto: Mateus, quanto tempo você está na cidade? Você é natural da cidade? Não, Ali, eu sou de tal lugar. Puxa, que legal. Quanto tempo você está aqui? O que te trouxe você para cá? Eu vou te fazendo perguntas. Por quê? Porque isso faz com que a pessoa se sinta mais o quê? À vontade. Isso faz com que a gente esteja um pouco mais próximo. Eu falei ontem sobre baixar o freio de mão. A partir desse momento que o Mateus está mais seguro com o Ali, nessas perguntas iniciais que aproximam, eu começo a entrar em perguntas propriamente do produto. E aí eu vou fazendo perguntas abertas, indo em direção a perguntas fechadas. Existe muita teoria sobre pergunta aberta e fechada. A maneira é simples: pergunta aberta não compromete. Mateus, você é natural da onde? O Mateus não se compromete falando que ele nasceu na cidade tal. Isso é uma pergunta aberta. Perguntas fechadas compromete. Mateus, você prefere pagar à vista ou parcelado? Isso é uma pergunta fechada. Certo? Mateus, você vai levar a mercadoria, o que é que entregue? Mateus, você prefere o depósito ou o pagamento via cartão? Qual que é melhor para você? Isso é uma pergunta fechada, isso compromete. Mateus, o que você tem em mente? Não compromete. Comece sempre, Mateus, com perguntas abertas, e ao longo da tua apresentação você vai trazendo o quê? Perguntas que vão fechando até a pergunta final, certo? Mateus, qual que é o endereço da entrega, Mateus? Meu endereço é X. Quando você me deu o endereço, simplesmente assina aqui. Aí agora, a partir de agora, é forma de pagamento e fazer a entrega, ok? Vamos em frente, tá? O link de volta.
compradores objetivos e pragmáticos são mais difíceis de vender? Quais abordagens mais eficazes? Não, Licão, não é mais difícil não, tá? Aquele comprador objetivo, a ideia é o seguinte, não atrapalhe ele, tá? Normalmente o comprador objetivo, se ele está com você, ele veio comprar. Ele só não vai comprar se você tem um preço absurdo, ou ele só não vai comprar se você fizer algo muito errado. Ou seja, ele é rápido, seja rápido, tá? Faça perguntas, mas entenda, tá? Ele vai responder de maneira seca e rápida, e não se ofenda. É o que o senhor tem em mente, não te interessa. O que você vê? Como é que funciona isso? Não tem problema. Isso aqui funciona assim. Você está buscando isso para quê? Não, eu tenho um negócio assim. Você consegue 3 unidades? Quanto é que você me faz o preço? Ó, se for caro, eu não vou levar. Não tem problema. Ele vai falando e você vai o quê? Acompanha ele. Só não espere gentileza. Só não espere que ele sorria. Puxa, que legal, cara. Adorei que você comprou. Não tem problema, tá, Limpo? Compradores objetivos, eu prefiro mais esse. Quer ver um comprador desafiador? Aquele que não fala nada. Você fala, ele fica parado, porque ele não te dá direção. O comprador falou assim, nossa, está muito caro. Se ele falou que está caro, eu sei como trabalhar. Se ele falou, puxa, eu estou pensando, talvez agora, não tem problema. E aquele que não fala nada? E aquele que você pergunta e ele não responde? Esse é mais desafiador do que o pragmático daquele que é objetivo. Vamos em frente? O Matheus me pediu me dar 3 exemplos. Tá? Matheus, deixa eu voltar aqui, certo? 3 exemplos, Matheus. As perguntas iniciais são o quê? É que provavelmente você perguntou 3 exemplos antes de eu falar, certo? Eu entro com as quebra-gelos, com as perguntas abertas e depois perguntas fechadas. Vamos aqui. Olá, Henrique, seja bem-vindo, tá? Olá, Mário, vamos lá. As prioridades, as necessidades do consumo e as demandas vão mudar radicalmente depois da pandemia, concordo, tá, Mário? Quem não entender e não gostar de gente pode sair da área de vendas. Para falar a verdade, Mário, já devia ter saído, mas a pandemia com certeza vai acelerar esse processo, tá? O que eu acredito é que o mundo digital não vai fazer com que as pessoas fiquem mais distantes. O mundo digital vai aproximar o cliente do vendedor. Esse vendedor agora vai ter que saber empolgar tão bem o cliente como ele fazia pessoalmente pelo telefone. Ele vai ter que saber manter emoção com o cliente tão bem pelo WhatsApp do que quando ele fazia o quê? Pessoalmente. Ou seja, a emoção continua na mesa. E quem não gosta de gente não deve estar, como o Mário colocou, na área comercial. Nathalie, como posso criar rapport e despertar mais interesse do cliente vendendo pelo WhatsApp? É uma pergunta interessante, tá? Nathalie, tentamos áudio, mas nem sempre o cliente escuta ou responde. É muito mais fácil, Nathalie, deixar o vendedor no vácuo pelo WhatsApp do que pessoalmente. Então é interessante, Nathalie, fazer perguntas que façam com que o cliente pense, fazer perguntas que intrigam o teu cliente. Se eu tenho que entregar 10, eu entrego 2, 3 e pergunto. Eu entrego mais 2, 3 e pergunto. Eu preciso, Nathalie, trazer você para a mesa de negociação. Só que a mesa agora é o quê? É um celular, ok? E vou ser bem claro, tá, gente? É muito mais fácil negociar como comprador, ou seja, eu tenho mais poder como comprador no WhatsApp do que pessoalmente. Por quê? No WhatsApp eu posso deixar no vácuo. Eu te pergunto o preço, você falou o preço, eu deixo quieto. Eu falo assim, vou deixar a Nathalie quieta aí para ver se ela me volta. Se ela voltar com mais desconto, eu até escuto. Se ela não voltar com desconto, eu fico quieto para ver se no desespero ela me entrega algo mais. É inevitável, tá? No WhatsApp, algumas pessoas, por exemplo, têm mais coragem de pedir desconto pelo WhatsApp do que pedir desconto pessoalmente. Isso é inevitável. Agora, nós profissionais de vendas temos que aprender a viver nesse mundo digital. Nós, profissionais de vendas, vamos ter que analisar o perfil médio do nosso cliente, Nathalie, certo? Quem é ele, certo? Entender quais são as dores médias do meu cliente. E baseado nessas dores, eu começo o quê? A trazer perguntas. Agora, se eu entrego tudo, Nathalie, o cara não precisa mais falar comigo. Eu entrego alguma coisa e pergunto, fulano, você teria 2 minutos para assistir um vídeo? Eu tenho um vídeo explicando detalhadamente o que eu acabei de falar. Ou eu tenho um vídeo explicando melhor isso que eu acabei de falar. Inclusive um vídeo do fabricante, inclusive um vídeo. E aí você tem que ter ferramentas. Não, puxa, me interessa. Quando a pessoa fala me interessa, ela começou a dizer, Nathalie, meu nível de interesse está um pouco o quê? Maior.
continue me encantando. Se você não me encantar, eu vou embora. Porque eu pedi cotação para você e pedi cotação para 10 outros concorrentes teus. Quem for melhor aqui nesse mundo digital vai ganhar o meu coração e literalmente levar meu dinheiro, que é o cliente comprando, trocando o dinheiro dele por um produto ou mercadoria. Ou seja, outra coisa, tá? Essa questão do áudio, sempre que a explicação fica um pouquinho mais complexa, vá para o áudio. Na minha preferência, tá, Nathalie? Como é que funciona? Eu estou conversando com você, eu senti que tem um nível de interesse, eu pergunto, Nathalie, eu posso te ligar? É mais fácil que eu tenho algumas coisas para explicar por telefone e fica mais fácil. Eu vou esperar. Não, Ali, explica por aqui. Bingo, vou pro áudio. Não, Ali, pode me ligar. Vou ligar, porque aqui no telefone eu tenho muito mais força que no WhatsApp. Se eu pudesse, fora da pandemia, eu iria até a Nathalie. Eu ia lá, chegar lá na empresa dela, porque pessoalmente eu tenho muito mais força. Então eu vou imagine o seguinte, eu coloco o pé na frente e olho, deixou, eu coloco outro pé. Eu pergunto, Nathalie, posso te ligar? É mais fácil para te explicar alguns detalhes aqui desse processo. Ali, pode me ligar. Bingo. Não, Ali, eu prefiro que seja tudo aqui via WhatsApp, sem problemas. E aí eu vou, através de escritas, mandando vídeos e mandando áudio. E entender, testando e aprendendo, testando e aprendendo. Legal, Nathalie? Obrigado pela pergunta. Vamos ver aqui. Fê Oliveira, Ali, sou sua fã, obrigado, Fê, agradeço. Vamos dar uma olhada aqui se tem mais alguma pergunta. Gente, para nós encerrarmos, certo? A maratona ela é de 30 a 40 minutos, nós já estamos com 45 minutos, tá? Eu quero deixar um que no ar, tá? Anote assim no teu papel. Por que negociar? Nós verificamos que ontem negociação é conquista. Mas por que negociar? Certo? Gente, você vai ter que olhar isso para o teu cliente hoje, o teu cliente amanhã, porque amanhã às 13h40, hora de Brasília, nós vamos estar aqui. Olha só que legal. Anote isto. Toda negociação tem uma zona de incerteza. Anote isto. Toda negociação possui uma zona de incerteza. Aí, o que é uma zona de certeza? Eu vou aproveitar a Nathalie. Eu estou vendendo um carro. Meu carro custa, 40 mil. Eu entrei na internet, pesquisei, mas está em excelente estado. Eu botei ele por 42, ok? Eu estou pedindo 42 mil no carro. A Nathalie chega para mim e pergunta ali, quanto que você está pedindo? Nathalie, veio 42 mil. Ali, do jeito que está, eu pago 37 mil nele. Olha só que legal. Eu pedi 42 e a Nathalie me ofereceu o quê? 37. 42 menos 37, o quê? Faz o quê? Dá 5 mil reais. Ou seja, nós temos hoje 5 mil reais, certo? 5 mil reais dentro da zona de incerteza. 5 mil reais. Eu, como vendedor, buscando 42 e a Nathalie, como compradora, buscando o quê? 37. E quem for o melhor negociador, dependendo do atual momento, né? Certo? O mercado mais aquecido é mais fácil pegar 42. O mercado mais desaquecido é mais fácil buscar o quê? Os 37. Certo? Toda negociação tem uma zona de incerteza. Agora, o negociador, anote isto, ele busca a zona de convergência. Ele tem que sair da zona de incerteza e buscar a zona do quê? De convergência. Talvez eu consiga vender esse carro por 39.500 e talvez a Nathalie consiga pagar 39.500. E aí eu aos 42 vou negociando com a Nathalie aos 37 e nós vamos trabalhando até que te encontre o quê? Um ponto de contato, que a gente chama do quê? Zona de convergência. Cuidado, tá? Tem negociação que não tem zona de convergência. O meu preço é 42, eu não vendo por menos de 40 e a Nathalie não paga mais do que 37. Não tem convergência, provavelmente não vai dar negócio. Ali, como é que eu sei se tem ou não tem? Não tem como saber. Se eu tivesse a planilha do outro nas mãos era mais fácil. Aí eu faço perguntas. Gente, amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? A hora que nós entrarmos no processo de negociação, o que você faz? Se é uma corda, você vem puxando. A pessoa vem vindo, vem puxando. Se sentiu que ficou muito apertado, cuidado. Se você puxar demais, estoura. O que você faz? Você entrega alguma coisa. E entregar alguma coisa não necessariamente é preço. Pode ser um prazo, pode ser algo a mais. Você entrega alguma coisa, a corda deu uma afrouxada, você puxa mais um pouco. Apertou de volta e você verifica. Até que a zona de incerteza consiga encontrar o quê? Uma zona de convergência.
mas isso é assunto para amanhã. Gente, semana que vem, terça, quarta e quinta-feira à noite, começa um programa de desenvolvimento para negociadores. É um programa para formação de negociadores, alto nível. Só para vocês terem ideia, eu estou falando aqui somente 40 minutos, 45, tá? São 9 horas de treinamento só para começar o programa, certo? 9 horas para dar o start do programa, e a partir daí nós vamos continuar isso durante um ano inteiro. Olha que legal, gente. Para quem está nos ouvindo agora, o investimento é de apenas 10 parcelas de R$ 39,00 e você não faz o curso, você faz o programa inteiro por apenas 10 parcelas de R$ 39,90. As pessoas que tiverem interesse, me dá um ok no meu direct. As pessoas que tiverem interesse, que estiverem no meu WhatsApp, me dá um ok pelo WhatsApp, que eu vou te passar todos os detalhes. Mas entenda, tá? Não é um curso online ao vivo. Vai ter um curso ao vivo de 9 horas e depois nós vamos começar o programa de verdade. Começa pós-curso. Sejam todos bem-vindos. Amanhã, 13 horas 40 minutos, horário de Brasília, eu vou estar aqui de volta para que a gente falar como que a gente trabalha, sair da zona de incerteza para encontrar a zona de convergência. Se você gostou desse treinamento, clica no aviãozinho e manda para os teus amigos, porque quando eles receberem isso, eles podem assistir essa parte amanhã, porque isso vai estar gravado, certo? No meu stories, e amanhã eles já pegam essa segunda parte, que é o processo, o quê? De como trazer uma zona de incerteza para uma zona de convergência. Grande abraço, gente. Sucesso. Hasta amanhã. Obrigado.